O ponto central de toda a atuação de Sócrates como filósofo estava no fato de que ele não queria propriamente ensinar as pessoas. Para tanto, em suas conversas, Sócrates dava a impressão dele próprio querer aprender com seu interlocutor. Ao ensinar, ele não assumia a posição de um professor tradicional. Ao contrário, ele dialogava, discutia. Mas Sócrates não teria se tornado um filósofo famoso se apenas tivesse prestado atenção ao que os outros diziam. E é claro que também não teria sido condenado à morte por causa disso. Geralmente, no começo de uma conversa, Sócrates só fazia perguntas, como se não soubesse de nada. Durante a conversa, frequentemente conseguia levar seu interlocutor a ver outros pontos fracos de sua própria reflexão. Uma vez pressionado contra a parede, o interlocutor acabava reconhecendo o que estava certo e o que estava errado. Dizem que a mãe de Sócrates era parteira, e o próprio Sócrates costumava comparar a atividade que exercia com a de uma parteira. Não é a parteira que dá à luz o bebê. Ela só fica por perto para ajudar durante o parto. Sócrates achava, portanto, que sua tarefa era ajudar as pessoas a parir. Uma opinião própria, mais acertada, pois o verdadeiro conhecimento tem de vir de dentro e não pode ser obtido espremendo os outros. Só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. Deixe-me explicar melhor. A capacidade de dar à luz é uma característica natural. Da mesma forma, todas as pessoas podem entender as verdades filosóficas, bastando para isso usar a sua razão. Quando uma pessoa toma juízo, ela simplesmente traz para fora algo que já está dentro de si. E justamente porque fingia que não sabia de nada, Sócrates forçava as pessoas a usar a razão. Sócrates era capaz de se fingir ignorante ou de mostrar-se mais tolo do que realmente era. Chamamos isso de ironia socrática. Foi assim que ele conseguiu expor as fraquezas dos pensamentos atenienses. E isso podia acontecer bem no meio da praça do mercado. Não é de se espantar, portanto, que ele incomodasse e irritasse muitas pessoas, sobretudo os que detinham poder na sociedade. Sócrates dizia que Atenas era uma égua preguiçosa e ele um mosquito que lhe picava o flanco para mostrar-lhe para ela ainda que estava viva. O que fazemos com os mosquitos, Sofia? Você sabe me dizer? Esse é um trecho do Mundo de Sofia. E é sobre leitura, sobre esse encantamento que nós vamos conversar hoje. Convido vocês para mais um Bom Dia, Professor. O Mundo de Sofia, de Joseph Gardner, é um livro que traz um romance da filosofia na história. É a história de uma menina que está prestes a completar 15 anos e quando recebe cartas anônimas com perguntas como: quem é você? De onde vem o mundo? Uma fantástica maneira de aprender sobre filosofia e os grandes filósofos da história. É a leitura florindo ideias. E é sobre isso que iremos conversar hoje, com o tema A Importância da Leitura, Semear Leitura, Florescer Ideias. E para tocar essa ideia com a gente, eu convido as professoras Elizabeth, mais conhecida como Beth, Robeli e Gabriela. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, Beth. Bom dia, Ana. Bom dia, Gabi. Bom dia, Robeli. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana, Gabi, Beth. Beth é uma amiga de longa data, que há 2 anos vem dividindo comigo as tarefas para o desenvolvimento dos projetos na escola. Sempre pronta para ajudar, ela não mede esforços para tornar os projetos na escola um grande sucesso. Com sua alegria contagiante, ela vai de sala em sala,
despertando interesse dos alunos pelos projetos, trocando ideias com as professoras, fazendo o projeto alavancar. Obrigada, Beth. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Robélia. Bom dia, tudo bem, Ana? Tudo bem. Robélia chegou na escola esse ano, a proposta era tornar o ambiente ainda mais atrativo para a leitura, né? Como mediadora de leitura, a proposta era desenvolver projetos literários, despertar o desejo da leitura nos alunos, e aí veio toda essa situação de pandemia, né? Toda a situação mundial, e nós tivemos que dar essa paradinha, mas estamos na torcida, né, Robélia? Para que tudo isso acabe logo, que a gente possa voltar para a escola. Não é Verdade, isso? Ana. Era para continuar o trabalho da Beth, né? Dar continuidade. E, assim, reunir as crianças da escola num ambiente agradável e acolhedor. Mas, com a pandemia, como que vamos ficar grudadinhos nesse ambiente acolhedor, né? Então, infelizmente, não deu certo, mas vai dar certo uma hora. Ideias não faltam, não, Rabele? Verdade. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui novamente para poder tratar desse assunto tão importante que é a leitura. Gabriela é professora da escola de língua portuguesa, redação, e ela só engrossa esse time, né, de pessoas que amam a leitura e querem desenvolver isso, esse gosto pela leitura em seus alunos, né? Desenvolver o hábito de ler, criar estratégia para formar leitores e, quem sabe, até escritores, né, Gabriela? A gente também tem esse trabalho, né, desenvolvendo na escola. Sim, a escrita é muito complementar em relação à leitura e a gente está aí atuando dentro de toda essa pluralidade de recursos para poder desenvolver o aluno cada vez mais. Vocês sabem, né, o poder que a leitura tem e estão prontas para fazer isso, né, tornar os nossos alunos fortes, fortalecidos dentro da leitura, né, desse mundo literário. Sim. Bom, pode falar. Bom, eu começo com você, Beth. A leitura perpassa pelo mundo imaginário, né, despertando a criatividade, a emoção, possibilitando ter outras ações como o chá literário, os fóruns, concursos de redação, noite de autógrafos, mas ela também vem como pano de fundo nos projetos como as Ciências Humanas, a Feira de Ciências, o Passaporte. Conta um pouquinho sobre esse trabalho na escola, esses trabalhos com projetos de leitura, esses trabalhos dos projetos onde a leitura é o viés. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Falar assim. Primeiro, eu queria que você colocasse essa frase que eu te pedi no rodapé aí para mim, por favor. Sim. Que através dela eu vou puxar o resto da... Então, pessoal, a frase é a seguinte: ninguém sabe o que acontece por trás dos muros da escola. Essa frase é de minha autoria, e essa frase, assim, mexe muito com o meu sentimental, porque só quem está dentro da escola é que sabe o que a gente vive, né? Para muitas pessoas, o professor vai lá, dá a sua aulinha, e o aluno vai, faz os exercícios, e acabou. Mas não é desse jeito. Existe todo um processo por trás disso, né? É igual a Ana argumentou ali, né? Existem vários projetos na escola que, assim, eu ajudo, eu sou, assim, uma intermediária do professor, né? Ao fazer a matrícula, né, vocês ganham a lista e levam para casa os livros que vão ser lidos, né, durante o ano, os paradidáticos, né? E em cima desses livros paradidáticos é que nós desenvolvemos os projetos. O projeto de Ciências Humanas, o projeto Bússola, o projeto da Feira de Ciências, o Passaporte. Aí vem o concurso de redação, noite de autógrafos e o teatro também, né? Então, como isso funciona, né? O aluno, né, faz a matrícula e tal, aí o professor,
ele entra como mediador. Ele faz o seguinte, ele leva o aluno, né, para o pátio da escola ou até na biblioteca, né, e ali ele apresenta o livro para o aluno, porque este livro já era para estar sendo lido desde as férias, né, porque ele fez a matrícula e está lendo desde as férias, tanto o professor quanto o aluno. E aí o professor faz aquela roda de leitura, apresentando o livro para o aluno, né? Muitas das vezes o aluno nem sabe, porque não pegou no livro, mas aí, dali, daquela leitura, daquele bate-papo, ele começa também a ver coisas que são fatos da vida real dele. Existem muitos livros, né, que vêm de encontro, né, à nossa vida real. E aí vem toda aquela coisa do aluno ser amparado, ser ouvido pelo professor, pela coordenação da escola. E assim, o nosso trabalho aqui é com esses projetos, né? De acordo com o livro paradidático. Por isso que é necessário o aluno ter o livro, o aluno ler o livro, né? Para que ele possa estar interagindo com o professor, né? Através de um trabalho, de uma apresentação, até mesmo da avaliação, né? E assim, eu procuro, né, na nossa escola, eu procuro fazer um cantinho para incentivar a leitura. Do primeiro ao terceiro andar, eu coloco cantinhos para que o aluno possa ter contato com esses livros, né? Tem o cantinho da mala da leitura, aí sempre tem um banquinho, o aluno ali está sentado e dali ele pega um livro para ler. Tem o corredor literário, que eu amo de paixão, que os livros ficam pendurados e, assim, tem muitas dicas de livros que outros colegas já leram, tipo resumo, eles fazem resumos, indicando esses outros livros para os colegas. Tem o espaço HQ da história em quadrinho, eles adoram história em quadrinho, o ensino médio ama, são umas histórias assim, mais para adolescente, eles gostam muito, né? E tem na parte de cima, que é no terceiro andar, o espaço literário, onde também eu coloco coisas sobre o Enem, né? Livros, literatura clássica, e também faço um espaço com aquilo que os professores pedem, telas, máscaras, alguma coisa feita em sala de aula, eu exponho ali naquele lugar. Então, assim, aqui na nossa escola, tá? Existem os cafés literários, que nessa roda de leitura, depois que o professor apresenta o livro para o aluno, a gente se confraterniza com o café literário. Então, o café literário, mais a junção dos professores, mais os alunos, forma o quê? Uma escola literária, leitora, uma escola leitora. Nós aqui somos uma escola leitora, porque nós incentivamos os alunos desde da matrícula até o fim do ano a lerem. Né? Tem a biblioteca, que eles têm total acesso à biblioteca, é um momento muito bom. Então, assim, esse é a minha função na escola, tá? É fazer o projeto caminhar, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Agora vamos para a nossa amiga Robeli. Robeli, você não teve oportunidade de participar ainda dos nossos projetos, né? Mas sabe a importância de adotar livros na escola. O livro ele é uma ferramenta importante nesse processo de transformação social, uma vez que, ao praticar sua leitura, evoluímos, desenvolvemos nossas habilidades de raciocínio, estimulamos a capacidade de interpretar, desenvolvendo autonomia e, sobretudo, nos enriquecemos do conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da leitura e do livro e contar um pouquinho da sua experiência com esse trabalho de leitura.
Ana, eu vou começar lendo a nossa conversa de hoje, uma poesia da Nívia de Carvalho, que o tema é assim, olha, como é o seu pensamento? O pensamento pode ter várias formas e vários tamanhos. O pensamento ele pode ser redondo como uma roda ou quadrado como um dado. Seu pensamento pode saltar alto como um canguru ou se arrastar pelo chão feito uma serpente. Pode plainar no ar como uma borboleta recém-saída do casulo, feliz, colorida, semeando pólen e reproduzindo a vida. E pode ser um bichinho gracioso, ou um grande monstro monstruoso, feito os dragões de Komodo. O pensamento pode abrir seu próprio horizonte e desvendar mistério do universo e penetrar mundos para além da realidade que há, como um cometa. O pensamento pode tartarugar. Oi? Sim. Exatamente como faz a tartaruga. Todas as vezes que sente medo, ou se aborrece, ou se assusta. Ela enfia a cabeça para dentro do casco duro e fica ali, até mesmo anoitecer. Tartarugar. O pensamento também pode ser aquele formigueiro agitado depois de um contratempo. Ou águas tranquilas de um lago cheio de peixinhos brilhantes. Pode voar alto lá no céu, como a águia, ou mergulhar como uma baleia no oceano profundo, cheinho de água. Então, como é o seu pensamento? Ana, eu comecei a ler essa poesia porque tem tudo a ver com o nosso tema da nossa live de hoje, né? A importância da leitura semeia. A leitura floresce ideias. A Nívia, ela contou para mim que ela ficou inspirada para escrever essa poesia quando estávamos fazendo o curso do TA, que você trouxe aqui para Paracambi. Ali ficamos 15 dias lendo histórias, ficamos fazendo releituras de histórias de contos de infantis. Aprendemos a nos encantar, para depois, assim, nos encantar, pensar no nosso encantamento, para depois encantarmos as outras pessoas. Então, realmente, semear a leitura floresce ideias. Esse é o exemplo da Nívia, por isso que eu li essa poesia logo no início. E quando a gente, uma das coisas que aprendemos, quando a gente estamos encantados, é mais fácil encantarmos aqueles que estão nos ouvindo. Como, por exemplo, crianças, idosos, profissionais. Por exemplo, hoje em dia, os profissionais da saúde que estão vivendo nessa grande confusão, a pandemia, vão dizer que você, Ana, seja diretora da escola, diretora do hospital, e queira chamar atenção ali. Ó, não está certo isso, não está certo aquilo. Você reúne os profissionais e logo no começo você conta uma história. Qual a importância de salvar a vida, qual a importância do herói, mesmo na nossa atualidade. Com certeza você vai preparar o coração deles, você vai preparar o ouvido para você logo dar até mesmo aquela bronca. Então fica muito mais fácil. Eu, no decorrer da minha experiência como professora, eu tenho sempre que lembrar que não é inato ao ser humano a escrever, a ler. Ninguém nasce escrevendo, lendo. Então, ler e compreender e escrever com coesão e coerência são processos árduos. Nós precisamos, né, eu como uma pessoa que gosta de escrever, eu como aluna, né, continuamos sempre estudando. Ou então o meu filho, na época da escola, ele precisa escrever, ele precisa colocar suas ideias, seus sonhos, os seus sentimentos no papel, ele vai precisar de quem? Do professor, que é o mediador. E o professor, o que ele precisa? De uma ferramenta que está sendo muito útil, que é muito agradável, que é muito bonita, que é a literatura. E ela é tão bonita e eficaz que Antônio Cândido, né, na página de 95, ele fala assim, ó, como que é a importância da leitura. Ele fala que esse processo da leitura, da literatura, transforma o homem, faz o homem refletir, faz adquirir conhecimento, disposição para com o próximo, penetra nos problemas da vida,
procura o senso da beleza, compreende a complexidade do mundo e dos seres, cultiva o amor. Aí ele fala assim: a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Então, não é, Gabi? Realmente que isso que os livros fazem, os livros, os projetos de leitura dentro da sala de aula, eles vieram para amenizar o impacto desse processo. O professor, ele usando esses livros, o que acontece? Ele vai tocar, igual a Beth falou, vai tocar no aluno, vai tocar na experiência de vida dele, vai deixar eles preparados para o que tem a seguir, que é o processo de escrita, o processo do aprendizado. Ana, eu também, além do curso do TA, eu estou fazendo agora gestão de bibliotecas públicas e particulares. Eu estou aprendendo que a organização do espaço da biblioteca, ela tem que ser muito agradável, ela tem que ser facilitadora, convidativa, e até mesmo movimentada. Quem pensa que biblioteca tem que ser aquela coisa chata, sem movimento, não é isso, não. Tem muitas coisas que podemos fazer ali que gera tudo em torno da leitura. Também relembrei sobre os desenhos da caverna. Os professores de artes, os artistas falam assim, ali foram as primeiras artes. Nós, como contadores de história, nós que amamos a literatura, quando a gente vê nos livros, né, aquele desenho, logo pensamos, aqui está uma contação de história. Quem foi para a guerra, quem foi fazer alguma coisa lá fora, quis escrever, quis contar a história, e ele fez por meio do desenho. E, Ana, nem sempre as bibliotecas, não sei se você deve lembrar, as bibliotecas nem sempre foi do povo, né? Nem sempre existiram bibliotecas municipais, nem sempre tivemos esse acesso dentro da sala de aula. Sempre era de quê? Dos estudiosos, dos filósofos, dos mestres, né, dos reis, dos ricos. E hoje em dia temos a oportunidade de termos livro dentro de casa, de termos uma estante para ter lá os nossos livros. Eu, como mãe, por exemplo, eu posso colocar uma estante, né, dentro da minha casa e colocar livros ali para incentivar os meus filhos. Para quando chegar na escola, né, Beth, você falou que aí tem um espaço de leitura, um espaço... a escola toda tem um cantinho de leitura, então quando ele chegar nesse espaço, ele vai estar super acostumado, vai estar super à vontade. Tem uma experiência que quando um membro de uma família, né, foi comprar uma estante, aí o pessoal falou assim, gente, o que é isso? Para que você vai comprar essa estante para dentro de casa? Ora, para quê? Para colocar os livros, não é? Para organizar um espaço. Então, infelizmente, quando a biblioteca era dos filósofos, dos reis, dos ricos, a gente ficava daqui, eu queria tanto. E agora que temos essa oportunidade, muitos membros da família, a família não organiza esse espaço, né? Infelizmente, nós temos que enxergar a leitura como a leitura, a estante, como fazendo parte do nosso dia a dia. Desde criança, eu leio, e leio muito gibi. Li muito gibi. Tanto é que na Bienal, essa última agora, eu estava tirando uma foto, né, no painel e dei de cara com o Maurício de Souza. Gritei tanto, mas gritei tanto que eu espantei as pessoas ali em volta de mim. E não queria soltá-lo. Segurei ele e olhava para todo mundo, tira uma foto, até que uma pessoa tirou uma foto, aí eu larguei o pobre coitado. Mas por quê? Porque eu li muito... Quando minha mãe trazia, né, os livros, as revistas, né, da casa da patroa dela, inclusive meu nome foi tirado de um livro de romance, gente. Olha que chique. Então, aí minha mãe trazia e eu lia muito, gostava. Agora, imagine conhecê-lo. Então, aí na faculdade também eu tive um probleminha. O que acontece? Eu quis fazer meu TCC baseado em gibis, queria aprofundar sobre esse assunto. Porque saber ler e gostar, né, ler as fisionomias, mesmo não sabendo ler mesmo, não sabia ler. Aí eu lia ali as fisionomias, eu lia as expressões faciais, eu tentava entender o começo, meio e fim. Então, aquilo ali me encantava.
Aí, quando eu fui para fazer letras, eu falei assim, não, eu quero pesquisar mais sobre esse assunto, como que são feitos os gibis, né? Quem faz os desenhos, quem escreve. Aí, eu falei assim, eu quero fazer meu TCC baseado nisso. Só que não tinha nenhum professor que queria me ajudar, né? Não, parece que não gostava do assunto. Aí eles falaram, não, tem que ser em cima de algum livro aí que você estudou, literatura comum, né? Brasileira, portuguesa, escolhe aí. Então, o que eu fiz? Eu fiquei sabendo, né, que tem a Luísa de Azevedo, né, tem o Cortiço, em quadrinhos também. Então, eu li, né, o livro normal, né, e li também num quadrinho. Então, foi muito legal. Aí, eu pude fazer o meu TCC, eu aprendi mais como que essa organização, né, do gibi. E pensando nisso, nessa história, o que eu lembrei? Que a leitura, a gente como professor, como pais ou responsáveis, temos que também respeitar o gosto da criança. Temos que respeitar o tipo de coisa que ele quer ler. Se não estiver lendo nada errado, a gente... Ou então, já vi pai reclamar que a criança pega o livro, olha, ou então lê do final para o começo, ou lê só a metade, mas tudo bem. Né? Se for nessa ocasião, se é ler só a metade, se é passar as páginas, a gente tem que respeitar esse momento. E outra coisa também que me fez pensar a respeito da obrigação. Quando a escola ela coloca livros na grade curricular, e às vezes reclamamos, a gente às vezes escuta, né, os alunos, nossos filhos reclamando, eu sou obrigada a ler. A nossa vida, a gente vai ter obrigações, né? E muitos reclamam, mas muitos também ficam saltitantes, eles falam assim, nossa, agora eu gosto mais de leitura devido a essa leitura na escola, eu passei a ler mais. Então, é muito gratificante. E o Aquarela, Ana, eu tenho visto, né, que ele, desde a tenra idade, tem se preocupado muito com a leitura, tem se preocupado com a formação da criança. Aí ensina a ler, a escrever. Sabe que não é inato, né, do ser humano esses aprendizados. Então, no Aquarela faz de tudo para que esse processo seja o quê? Esse processo seja leve, seja agradável, que a criança ela esteja preparada para o mundo aí fora. Esse ano, quando a escola ela fez, né, o projeto de Heróis e Vilões, eu fiquei muito encantada com esse projeto. Por quê? Porque trabalhou de forma redonda, né, a missão da escola, de que é formar o cidadão, não só do aluno ali no dia a dia, mas para enfrentar os problemas aqui fora. Agora, imagina a gente vivendo, né, nessa época da pandemia e sabendo que temos que nos posicionar como verdadeiros heróis, nos posicionar com paciência. Eu vi muitos ali professores falando de paciência, resiliência, falando sobre não desistir, e também de encarar a situação do outro, né, com compaixão, né, tudo isso que um herói ele tem, né, e muito mais outras coisas, né, que aí os alunos que passaram por isso, os professores podem até falar melhor sobre esse assunto. Ana, em falar sobre ler, esse ano, só li 7 livros, né? Não li muito livro, não. E do livro que eu li foi da Anne Frank. E imagina ler a história dessa menina, né? Que ela ficou ali escondida por 2 anos. Ela viveu. Eu comparei essa história dela com a nossa vivendo aqui, né? Na época da pandemia. Ela lá, se escondendo do inimigo, porém, não deixou de estudar, não deixou de fazer exercícios físicos. Questão da alimentação. Tem uma parte que ela reclama que só comia alface cozido, né? Aí, olha como que essa história me tocou nesse momento. Que tudo é novo pra gente. A pandemia já houve uns 100 anos atrás. Mas e agora? Eu que estou vivendo isso? Eu que não sei como
Então, esse livro mexeu muito comigo. E eu tenho certeza que quando daqui a algum tempo eu vou reler, porque quando eu gosto muito, a gente acaba relendo, eu vou ter outro olhar, não é? Então, isso que a escola tem feito, isso que nós professores temos tentado falar para as famílias, falar para os nossos alunos, para os nossos filhos, que é importante a leitura. É o que Antônio Cândido, que eu li o pedacinho, né, que ele falou, realmente chega a nos humanizar, chega a gente fazer refletir e a gente agir de acordo com o que é certo, né, do que é melhor para nós. Eu chego a falar que a escola, ela prepara o aluno para ser, né, como se fosse um herói, um soldado. Como a literatura, ela usa muitas metáforas, né, aí eu fiz uma comparação. Um adulto, ele tem que ser como se fosse um soldado. Tem que revestir da armadura dele completa, capacete, couraça, cinto, sandálias. Aí eu coloquei assim, olha, a armadura do adulto, ela é pesada e complicada. Tem várias partes, objeto que leva a proteção e a vida. Por exemplo, o capacete. Podemos dizer que é sabedoria, conhecimentos acadêmicos e de vida. E a couraça? Posso dizer que é o gerenciamento, a gestão de nossos sentimentos e atitudes. O cinto. Podemos falar que são os aprendizados, as lições dos nossos erros e as lições dos erros dos outros. A espada. Aí, ó, decisão acertada ou consciente da nossa carreira. Pelo menos tentar. O escudo. Sempre se renovar, ler, estudar, buscar se embasar sempre. E as sandálias? A sandália, eu posso dizer também a família, a literatura. Ela nunca vai deixar nós desistirmos. Não desistir como um herói. Um herói que é necessário hoje em dia e daqui para frente na nossa vida, né? A vida de adultos, aí do pessoal aí do sexto, do ensino médio. E como a poesia da Nívia falou, o nosso pensamento, através da leitura, desse contato, nosso pensamento, nossos desejos vão poder ser o quê? Grandes. Pode voar alto como a águia, pode descer profundo, né, como uma baleia. Não tartarugar, tá? Não tartarugar. Desse jeito. Então, é isso. A literatura é simples assim. Nos move a agirmos no nosso dia a dia e preparar um futuro brilhante. Obrigada, tá, Ana? Obrigada aí o pessoal. Eu que agradeço, Robélia, pela sua exposição, seu trabalho, colocar um pouquinho para a gente essa importância da leitura. Aí você traz também um pouco a sua experiência enquanto mãe, né? Que você tem um filho na escola, na Aquarela, e pôde, de certa forma, participar com ele, né? Dessa questão da leitura e do livro, né, na escola. Aí, quando você falou sobre livros, eu fiquei pensando aqui, me lembrei, por que a gente insiste um pouco, né, nessa questão dos livros físicos, né? Porque hoje em dia tem muita facilidade de você encontrar histórias no computador, na internet, você acessa os e-books, né? Mas por que a gente insiste na questão do livro físico, né? Aí eu me lembrei, até coloquei para vocês na reunião que nós tivemos sobre essa live, mas eu procurei aqui nos meus arquivos, não achei em que momento também foi isso, né, da minha vida que eu fiz essa pesquisa, que eu fiz essa leitura, mas eu me lembro exatamente a questão. A questão era, uma norte-americana, ela fez uma pesquisa na universidade com jovens que liam livros físicos e jovens que liam livros através da tela do celular. E o que ela pôde comprovar é o que é muito claro para a gente, né? Principalmente a questão da concentração. Imagina você lendo um livro pela tela do seu celular e aí o seu WhatsApp toca um sinalzinho lá de chegou a mensagem. Na mesma hora você vai fazer o quê? Você vai sair do livro e vai lá para ver o que está acontecendo. Se for uma mensagem que vai te tirar já daquele conforto da leitura, daquele momento da leitura, você vai sair dali e vai buscar uma solução para aquele problema que apareceu no seu WhatsApp. Ou não. Ou pode ser uma coisa muito tranquila,
uma mensagem de um amigo próximo, um amigo que você não vê há muito tempo, que você vai ficar feliz com aquela mensagem, vai começar a pensar nele e vai se distanciar do livro também. Então, o foco principal que ela trazia era essa questão da concentração, porque a leitura ela precisa ser um momento de prazer, um momento que você vai se desconectar do mundo, né? Aqui fora, vai entrar dentro do seu quarto, de um espaço quietinho que você tem na sua casa, e vai pegar o livro. Primeiro você dizem, né, que o amante pelo livro, ele começa pelo cheiro, né? Que dizem que cheiro do livro, não é um cheiro inconfundível. E ali o toque da página, o passar da página, tudo aquilo existe um encantamento. E você estando concentrada ali, você consegue realmente entrar naquele mundo e viajar pela leitura. Essa frase, né, tão batida que a gente fala, viajar pela leitura. Mas realmente acontece, você se desconecta do mundo real e vai para a Grécia, vai para um vulcão, vai para terras onde tem dinossauros, você realmente viaja, Ana? Né, na leitura. E isso traz muito a questão da concentração. Fora a questão do prejuízo, né, para a visão, a questão da claridade do celular e outros pontos que ela vai colocando de desvantagem de ler o e-book, né? É claro que, em muitos momentos, vai ser o único recurso que você vai ter, né? Então, ali vai ser usado dessa forma mesmo, pelo computador, pela tela do celular. Mas, na maioria das vezes, a gente prefere, a gente quer fazer a adoção do livro, porque a gente quer que o nosso aluno tenha esse contato com esse produto, né? Com esse material, com essas folhas, com essa página, com esse cheiro, com coisas mais que ele consiga tocar e viver. Né? Ana, e aí, pois não, pode falar. Então, Ana, e também essa tecnologia, nem sempre, às vezes, a gente tem internet, o lugar que estamos podemos acessar. Às vezes, o celular descarrega, o iPad descarrega. Então, assim, a gente ter o livro físico na nossa mão, podemos marcar, podemos fazer alguma anotação ali do lado. E outra coisa, o livro é como se fosse o nosso amigo mesmo, né? Se estivermos na nossa bolsa, em todo lugar, ele vai estar ali conosco. E uma das coisas que eu acho muito interessante a questão de ler desde a infância, porque coisas que às vezes nossos pais não nos ensinam, coisas que às vezes a escola deixou batido, não falou, e estávamos precisando ouvir aquilo. Estávamos precisando ser ensinado, e o livro às vezes vai falar. Sim. Às vezes vai nos ajudar naquele momento. Então, nunca vamos estar só. Pois. Se a gente estiver com o livro. Sempre o livro ele vai nos ajudar em todos os momentos. Sim. Eu vou chamar agora a Gabriela, que é a professora, né, que trabalha muito intensamente com o uso dos livros. Né? O livro está sempre muito presente nas suas aulas, né? Tanto presencialmente, nas rodas de leitura, onde a gente faz questão que os alunos levem os seus livros, né? Para que a gente vá fazendo meio que um ritual ali, né, de leitura, de passar de página, de olhar para a letra do livro e desenvolver cada pontinho que está ali, né? E aí eu queria que você trouxesse para quem está nos assistindo como é feito esse trabalho, né, dessa aproximação do aluno para o livro, né? A gente falou muito de leitura, mas agora eu queria falar especificamente nessa utilização desse livro. Aí eu deixo com você, Gabriela. Sim, então, Ana. Então, Ana e pessoal de casa, né? No Aquarela, nós temos um trabalho que é continuado, né? Um trabalho continuado. Então, a escola, assim como a Beth falou, porque agora, sim, é o momento em que a gente amarra, né, as falas da Ana, da Robeli, da Beth, que foram falas que mostram que a escola, que o Aquarela, né, é uma escola leitora, é uma escola que visa formar leitores, né? Então, isso vem sendo continuado. Desde a educação infantil até o ensino médio, nós temos esse trabalho. Então, esse dia a dia, esse cotidiano dentro de sala de aula, com o trabalho em leitura, ele é desenvolvido por toda a equipe,
né? Então, eu estou aqui só como uma representante, né, dessa equipe que trabalha em prol desse desenvolvimento, tanto dentro do ramo da língua portuguesa, como em todas as outras disciplinas, como em várias outras lives, a gente já viu que a escola tem esse trabalho interdisciplinar, né, que integra as disciplinas. E a leitura, ela é um canal, né, ela é um canal para que isso aconteça. E dentro de sala de aula é onde a gente precisa cativar o aluno, né? Eu acredito que o trabalho do professor hoje, principalmente, e um dos desafios que a gente tem é cativar, né? Cativar o aluno, trazer o aluno para dentro do nosso mundo, né? Fazer com que o aluno desperte para outras coisas que vão além daquilo que ele já traz consigo, né? Porque a gente precisa, sim, dar valor ao conhecimento de mundo, a tudo aquilo que o aluno, a toda a bagagem que o aluno ele traz consigo. Então, é importante, dentro de sala de aula, haver técnicas, haver incentivo e, além de tudo, né, contar com professores que sejam leitores, professores que tenham esse prazer em ler e que despertam esse prazer. Eu não tenho como despertar esse prazer, como eu posso dizer, esse gosto, né, que o aluno desenvolve pela leitura, esse apreço e essa importância que o aluno dá à leitura, se eu não transparecer isso, se eu não deixar que isso transpareça pelas minhas palavras, pelo meu olhar, pelos meus gestos, e também pela forma como eu me expresso, né, em sala de aula. Então, a sala de aula ela tem que ser um lugar, assim como todos os cantos, né, da escola, como a Beth maravilhosa decora a nossa escola toda, em prol dessa visibilidade da leitura, a sala de aula também tem que ser um complemento desse espaço, né? Então, dentro da sala de aula, nós temos essa ideia de que a leitura deve ser convidativa. Então, nós temos espaços em que, por exemplo, a sala da Escola da Inteligência, nós usamos muito para fazer roda de leitura, mas hoje nós nos deparamos com uma realidade, né, que teve de ser superada, que é o ambiente virtual. E a escola, como trabalhar a leitura, como despertar, né, a leitura dentro de um ambiente virtual. E como a Ana falou anteriormente, né, colocou muito bem, falou sobre essa questão de todos os desvios, todas as coisas que nos desviam a atenção dentro desse meio, né? Como a gente vai competir com esse meio, né? A leitura vai competir com esse meio. Aí é que tá. A leitura ela não deve competir com esse meio, ela deve se aliar. Porque hoje a gente tem um mundo, né, em que tudo é lido, tudo é leitura. Claro que a literatura ela vai estar presente como o nosso alicerce, a nossa base, mas o mundo é para ser lido. Então, a gente precisou adaptar, né, esse mundo através de várias rodas de leitura virtuais que nós precisamos fazer, né, em que os alunos vinham, às vezes, caracterizados. Nós trabalhamos muito essa questão da fantasia. Então, nós, professores, nos caracterizávamos durante as rodas de leitura e havia debates, havia várias formas de você cativar o aluno e perceber que o livro, né, aquele lugar, né, que é o livro, ele não é somente um lugar onde você vai olhar as palavras, passar as páginas, não. É muito além disso, né? O livro é muito além do que está escrito. Então, nós trabalhamos o livro, né, e a gente vai adaptar, a gente conseguiu, né, de maneira satisfatória este ano, vocês vão poder ver isso através de depoimentos dos próprios alunos, cativá-los através desse meio, porque a gente precisou superar barreiras, né, que às vezes a própria sala de aula já nos traz, né, com todas as ofertas que o mundo exterior traz para poder desviar um pouco as nossas crianças. Então, o livro ele vai tentar cativar aquela criança. Nosso trabalho é árduo para isso, né? E dentro do meio virtual, a gente
teve de se desdobrar e usar muita mesmo criatividade para poder despertar nesse aluno esse interesse. E surtiu efeito, né? Muitos alunos, eles passaram a criar seus próprios significados. Assim como a Ana leu lá no Mundo de Sofia, e eu até anotei a frase que eu achei muito interessante relacionada ao filósofo Sócrates, né? E, assim, o aluno, ele vai parir as suas próprias opiniões, né? A função da leitura, a função desse momento que o aluno vai ter de explorar outros mundos é para que ele possa parir a sua própria opinião, a sua própria visão de mundo, né? Então, nós buscamos sempre trabalhar com livros que estimulem, né, esse pensamento, essa criação, essa significação e essa ressignificação do mundo do aluno, né? Então, e assim como a Robéli também colocou, como ela citou maravilhosamente, o crítico literário Antônio Cândido, é importante, sim, olhar para a literatura como um veículo de criação de empatia, né? A literatura, ela é uma ferramenta de desenvolvimento de empatia no mundo, desde a educação infantil, desde o gibi, desde todas as formas de leitura em que o aluno ele vai conhecer as relações de mundo, as relações interpessoais que existem, diferentes realidades que existem. É aquela viagem que você faz sem sair do lugar. Então, você tem contato com realidades que vão além da sua, ou até que conversam com a sua, e faz com que você desperte um novo olhar sobre determinada situação. Então, sim, a literatura ela tem esse poder. A literatura ela vai alcançar lugares que, por vezes, só com um conteúdo ou só com... você não vai alcançar. Então, a leitura ela vai permitir isso. E como a própria Ana disse, né, o livro, você ter contato com o livro físico, com aquela obra, com os desenhos, com as letras, com a textura da folha, tudo isso traz uma experiência para o aluno sensorial que desenvolve o seu cognitivo, que ajuda a desenvolver todo um trabalho, né, dentro daquela criança. Então, é sim importante, até antes da alfabetização, até o ensino médio, não é só para poder você fazer uma prova do Enem, que você vai ter de ler um livro. O livro ele está presente no cotidiano do aluno do Aquarela, né? E a gente vai ver que os próprios alunos, eles vão além, né? Eles vão além daquilo que a gente pede, porque eles se tornam realmente alunos críticos e leitores. Nós vamos ver no depoimento que muitos alunos, a partir dos livros que nós indicávamos, dos livros que são trabalhados como livros paradidáticos, que dão suporte à aquisição de conhecimento de outras áreas, né? Eles foram além, eles buscaram uma continuidade, eles leram mais além do que a gente mesmo pede. Então, isso é muito gratificante para nós, professores, porque eu sei que quando esses alunos chegarem à sua vida adulta, eles vão ter uma visão de mundo mais complexa. E como a própria Robéli falou anteriormente, né, a gente vem, claro, que a escola ela tem papel fundamental nesse fomento, né, nessa introdução à leitura, mas a família também tem. A Robéli disse que o nome dela vem também de um livro, meu também, Gabriela. Né? Gabriela é o nome de um romance do Jorge Amado, que meu pai colocou esse nome em mim, sim, por conta desse romance. Então, assim, eu venho também de uma formação de leitores, de uma família leitora, que me incentivava a ler. Então, esse papel da família, e esse ano as famílias deram um show em relação a essa interação, a esse incentivo, né? E a gente, com certeza, conta com essa parceria novamente no ano que vem, para poder fomentar a bagagem cultural, o capital cultural dos filhos de vocês, dos nossos alunos, porque capital cultural é uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar das nossas crianças, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que é internalizado, aquilo que a gente percebe, descobre, né? Isso é uma coisa que ninguém, uma riqueza inigualável, ninguém pode nos tirar essa riqueza,
né? Então, a gente vai ver um pouquinho agora de um vídeo em que os alunos expõem as suas riquezas adquiridas neste ano por meio da leitura. Então, pode soltar o vídeo, produção. Do 7º ano A, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a leitura. Esse ano tivemos um método de ensino completamente diferente do que estamos acostumados, mas apesar de todas as dificuldades, conseguimos manter o ensino e a qualidade muito altos. A leitura, além de ser uma forma de ver um mundo diferente, é um jeito de construir o nosso senso crítico. E os professores conseguiram trazer isso de uma forma muito divertida e interativa, fazendo com que eu me interessasse mais pela leitura. Bom dia, eu sou o aluno Wagner Daniel do 7º ano A e hoje eu vim aqui para falar para vocês como foi e está sendo importante para a minha leitura nesse ano. Em relação ao trabalho de leitura esse ano, não foi muito difícil, pois os professores nos ajudaram quando houve algumas dificuldades. A leitura foi uma ferramenta muito importante para desenvolver o meu senso crítico, no enriquecimento do meu vocabulário e fez criar em mim um hábito de pesquisar palavras e expressões que eu não conhecia. Os professores também não tiveram muitas dificuldades, conseguiram passar por cima dessa barreira que foi o Covid-19 com muita maestria. Os professores fizeram tudo ficar mais divertido por meio de rodas de leitura por videoconferência. Nesse ano, eu aprendi a olhar o mundo de um jeito diferente através da leitura. Isso me fez ter um senso crítico e também a questionar mais as situações do dia a dia. Criei o hábito de ler mais. Eu gostei tanto do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal do 2º bimestre que eu acabei comprando a série toda do Harry Potter e agora estou lendo. Muito obrigado, Aquarela. Oi, me chamo Pedro Farias, estou no 7º B, estou indo para o 8º e comecei a estudar na Aquarela em 2020. A minha vinda para a Aquarela foi ótima porque ela valoriza muito a literatura, que é uma coisa que eu gosto muito, mas nunca foi tão incentivada. Em 2019 eu só li 2 livros, em 2020, estudando na Aquarela, li quase 11. Na verdade, li mais de 11. A carga de leitura da Aquarela me tornou crítico e mais criativo. Eu até criei um personagem e criei um Instagram para ele. Lá na conta dele, na biografia, tem um site para acessar que lá tem a apresentação, falando um pouquinho sobre ele, e uma página assim sobre com PDFs, né? PDFs com historinhas dele, história no quadrinho. Pessoal, eu sou o Rodrigo, do 7º ano B, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência esse ano com o ensino remoto, que mesmo sem o contato físico, consegui aprender muita coisa. Com as nossas rodas de leitura, lemos bastante Viagem ao Centro da Terra e Harry Potter. As outras matérias, pela plataforma, os professores colocavam todo o material, videoaulas, videoconferências, e eu consegui aprender tudo. Gostaria de agradecer à escola, à minha família e aos meus professores por todo o apoio. Muito obrigado. Então, pessoal, fica muito nítido, né, essa questão da construção dos seus significados. Você vê pelo aluno Pedro que, a partir de todo esse incentivo da leitura, ele passou a criar suas próprias histórias, né? Então, esse é o nosso intuito, né? É ampliar a visão do aluno, ampliar o olhar do aluno sobre o mundo, sobre os seus próprios significados. Então, assim, em relação ao trabalho que a gente realiza, eu tenho muita esperança para que ano que vem, tudo fique assim, ainda mais intensificado, como tem sido esse trabalho continuado, né, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu quero muito que tudo seja mais ainda repleto de muita imaginação, de muito debate, de muito questionamento, de muita criação de significados para o ano que vem, através do trabalho com esses livros que vão figurar o nosso ano do ano que vem. Tá bom? Então, é isso. Beijinho. Lindo esses meninos, né? E a menina também no início, Alice, não é isso, Alice? Alice, maravilhosa. Lindo, lindo.
são alunos assim, que reforçam para a gente e caracterizam a questão da ampliação do vocabulário, né? Você vê que eles têm a ideia real do que está acontecendo, né, na vida deles em relação ao livro. Aí se sugere um livro, mas ele quer conhecer todo, né, a coletânea, então ele compra mais, né, adquire outros livros. Isso é o enriquecimento que você disse, né, esse capital cultural que a gente vai aos poucos depositando ali, né, aos pouquinhos, e eles vão ampliando isso, né? Essa ampliação que é muito legal, né? Que a escola precisa estar dentro de um limite, às vezes pela questão financeira, da exigência da compra de alguns livros, de aquisição de alguns livros. Mas aí quando você vira a chave, para alguns aquilo só serviu para despertar, e aí eu quero ler mais, eu tenho curiosidade de ler outros, buscar outros, né? Uma coisa também que os pais colocam é essa preocupação de colocar muitos livros assim para adolescentes e tal, mas a gente precisa entender isso também. Existe um porquê, né? Porque esses livros, ele é como se fosse uma isca, né? Porque se você já parte para livros clássicos, livros muito com a linguagem muito rebuscada, no primeiro momento você desiste dele. Eu sou exemplo disso quando eu peguei esse livro, sei lá quantos anos atrás, do Mundo de Sofia, né? Olha a grossura dele, a linguagem dele é uma linguagem mais complexa. Então, no primeiro momento, eu não quis ler, eu deixei de lado. Depois eu retornei com ele mais velho. Porque aí o hábito de ler, ele vai se desenvolvendo e vai abrindo a sua cabeça para palavras mais difíceis. Teve um menino que também falou, um aluno, que ele vai buscar o significado daquelas palavras. Olha que interessante, olha que ampliação que a leitura traz, né? O Wagner faz isso sim. E assim, não só ele, você vê pela forma como eles se desenvolvem. Por exemplo, quando eles vão falar, quando eles vão escrever, tudo isso influencia a leitura. Não existem bons leitores, não existem bons escritores que não sejam bons leitores, né? Então, a leitura ela tem esse poder. A leitura ela vai trazer esse gatilho para esse aluno. Né, na forma de falar, na oratória, na escrita, a leitura ela vai atuar em tudo, né? Não tem como a gente dar limite para aquilo que a leitura vai trazer para o aluno, né? É a transformação mesmo do indivíduo, né? Que aí ele passa a ser um cidadão mais ativo, porque quanto mais ele lê, mais crítico ele fica, ele não vai ficar se baseando na ideia dos outros, ele vai construir suas próprias ideias sobre aquele contexto que ele está vivendo, né? Que isso é uma preocupação nossa também, né? Ainda mais hoje em dia, atualmente, né? A gente vai trazer para a atualidade essa questão das fake news. Então, assim, se ler qualquer coisa hoje em dia na internet. Agora, é preciso que você leia e tenha discernimento de dizer, não, isso aqui não é possível, porque eu já li, eu conheço a história em tal ano, em tal época, e isso não se encaixa nessa fala aqui, nessa escrita, né? Então, essa... E é até interessante você ter tocado nesse assunto, porque, assim, a questão do combate à fake news, a questão da interpretação, né, e da busca pela verdade nas mensagens e coisa e tal, tudo isso é uma preocupação que sempre foi nossa, mas ela também está presente na BNCC hoje. Né? Então, para a gente ver como essa visão de mundo, da formação do cidadão enquanto leitor do mundo, né, ela é uma preocupação da educação em si. A nossa escola ela está presente, ela está alinhada com essa visão e esse combate a tudo isso que vem atrasando a nossa sociedade. Então, assim, eu acredito que a escola hoje, né, ela vai cada vez mais se aprofundar nessa visão de formação de um cidadão consciente. É muito importante isso que você falou agora, gostei. É uma necessidade, né? Sim, ainda mais é uma hoje em dia, nós estamos vivendo, é uma necessidade. Antigamente, eu acho que a gente era mais levado, né, pelas informações. A gente era muito difícil, né? Nós não era como é hoje, você abre a internet, e logo tem ali informação num cliquezinho, né? Antes, para você saber alguma coisa, você precisava ir à biblioteca do seu município ou da sua escola e buscar o livro, e de repente aquele livro que você encontrava já não te trazia aquela informação um pouco mais atual.
Então, hoje, essa informação, esse conteúdo que os alunos têm, é muita informação, então precisa ser filtrado isso, e a escola tem esse papel, desse filtro, dessa mediação, né? O professor tem esse papel de mediador dessa leitura que ele traz, dessas informações que vêm de fora, né? E através do livro da leitura que o aluno vai desenvolver isso. Bom, eu adorei a nossa conversa, foi muito estimulante, eu tenho certeza que vai despertar em muitos a questão da leitura, a importância dela, né? A Beth está pedindo para a gente colocar um vídeo que ela fez sobre os projetos, né? Quer dizer, ela recolheu algumas fotos, né, dos projetos que a gente faz na escola, que tem esse viés da leitura, e aí eu vou pedir a Áurea para poder liberar para a gente. É rapidinho. Beth, você quer falar um pouquinho sobre o vídeo ou eu posso finalizar? Oi? Pode finalizar. Então tá bom. Quem lê muito, fala muito e escreve muito. Então, pessoal, vamos ler. Verdade. Né? Bom, então eu vou finalizar. Eu agradeço já de antemão vocês todas por estar aqui conosco hoje. Agradeço a Áurea, que está aí ajudando a gente na questão das lives, desse estudo que ela vem, dessa produção, né? Ela que é também uma leitora incrível, né? Que indica livro, que verdade. Que o chapéu do Harry Potter, né, Gabi? Né? Não só o chapéu, varinha, chapéu, cenário, tudo. A Áurea é maravilhosa. Deve ter lido 40 livros, né? Com certeza, nessa pandemia eu acho mais um pouquinho. Gente, muito obrigada. Aí eu peço para vocês terminarem e finalizarem aqui, dando uma sugestão de uma leitura, né, que vocês tenham tido ou conhecido há algum tempo, algum momento da vida de vocês, para a gente fechar a nossa live de hoje. Beth, com você. Pequeno Príncipe. Uma leitura linda. Você sabe que quando eu li Pequeno Príncipe foi no antigo normal, né? A gente chamava de normal a formação de professores. Aí eu fiquei encantada, aí comprei o livro e falei assim, quando a minha filha nascer, eu vou ler esse livro para ela. Porque eu achei que eu conheci o Pequeno Príncipe muito tarde, assim, na minha cabeça era muito tarde eu ter conhecido ele naquela época. E aí, quando ela nasceu, quer dizer, quando ela nasceu, não, quando seus 6 anos, eu acho, eu li para ela. Só que ela não entendia muita coisa, né? Aí eu falei, bom, tudo tem seu tempo, né? Realmente não era tão cedo assim para eu ser apresentada ao Pequeno Príncipe, nem minha filha seria também. Aí mais tarde ela teve, e aí realmente é uma história linda. Robélia. Eu tenho o Pequeno Príncipe aqui também, uma versão linda que eu ganhei de uma aluna. Gente, eu amo esse livro. Leiam. Ele é muito lindo. Ele aparentemente parece que ele é infantil, mas ele tem uma, né? Uma história lindíssima, assim, de construção de mundo, de olhar o mundo com outros olhos. É muito bonito, realmente. Robélia. Então, gente, eu li O Pequeno Príncipe, mas não estava na minha época. Eu vou ter que ler novamente. Sério. É muito bom fazer isso. Sério, eu vou ter que ler, porque não estava no meu momento. Mas você sabia que cada ano que você pega um livro para ler, mesmo você tendo lido ele, você tem uma outra visão? Não, sério, eu li. Eu tenho um livro, eu leio ele todo ano. Eu gosto de ler ele, mas eu leio todo início de ano, eu leio esse livro. É muito Não é O Pequeno Príncipe, é um outro livro.
mas cada hora que eu leio, eu interpreto de um jeito. Entendeu? Então, minha filha tem esse. Então, gente, a minha sugestão é esse daqui, né? Porque ainda estamos vivendo ainda na quarentena, né? Estamos ainda nesse processo, a vacina está aí, mas, pelo amor de Deus, temos que nos cuidarmos, né? Então, esse livro aqui vai continuar nos ajudando a gente, assim, não desistir. A menina ficou 2 anos, 13 anos, né? 2 anos ali trancada, se escondendo do monstro lá fora, mas ela não desistiu da vida dela, ela tinha sonho lá fora. Então, ela não deixou de estudar, não deixou de fazer exercícios físicos, não deixou de amar, não deixou... Ela teve conflitos ali com a outra família, ali dentro daquele esconderijo ali, mas ela começou a pensar como que eu tenho que lidar com essa mulher, né? Essa mulher chata aqui. Então, ela passou a adquirir resiliência. Então, por isso que a gente está vivendo hoje. Às vezes tem família aí, igual lá em casa lá, tem gente de fora. Brincando, gente. Mas, assim, temos que, vamos dizer assim, nos proteger, né? No nosso sentimento, a nossa mente. E o livro é um mediador para isso. E também queria fazer um convite também, né, para quando acabar isso tudo, essa pandemia, a gente ir na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, ela é a identidade de uma nação. Ali tem história de quem doou, de como começou, e diz que está um encantamento. Tem online também. Então, é isso que eu queria falar. Agora estou Vai, Gabi. Não, pode ir. Não, eu só ia fazer um comentário desse livro também, que é um livro lindo, porque, assim, por tudo que ela vive, né, por todo o terror da guerra que está acontecendo lá fora, ela tem uma suavidade no pensamento dela, no que está acontecendo, ela tenta, assim, se animar, ver as pequenas coisas, a felicidade nas pequenas coisas, né? Então, é realmente um livro lindo para ser lido, né? Esse momento que a gente está vivendo, ter esse olhar, né, suave para o que está acontecendo, por mais difícil que seja, tentar tirar proveito do que a gente está vivendo, de aprendizado, de conhecimento, né? Seja lá a oportunidade que a vida está nos dando nesse momento, que a gente saiba enxergar que oportunidade é essa e viver e aproveitar o que está sendo dado para a gente, né? Gabi? Então, o livro que eu vou indicar é um livro, assim, já que a gente está falando que a leitura, ela desperta empatia, ela desperta um novo olhar, eu peguei um livro que eu usei, que, assim, quando eu me deparei com ele, assim, eu tive eu li o livro em um dia, para vocês terem noção, foi durante as férias. E, assim, eu me apaixonei pela história. Parece um livro de criança, mas assim como O Pequeno Príncipe, é um livro para todas as idades. E eu, assim, super indico, que é O Extraordinário. Gente, esse livro, ele é incrível, incrível. Eu comecei a ler esse livro 3 horas da tarde, terminei 3 horas da manhã. Eu estava de férias. E, assim, foi um livro que eu trabalhei com a minha turma de 6º ano. Mas, assim, dá para... É um livro que te abre para um mundo. Minha filha está falando, mãe, a gente já viu o filme. Minha filha adora o filme. Eu também vi o filme. Gente, mas o livro é muito... Eu li o livro antes de assistir ao filme. E, assim, foi muito... É uma experiência, assim, muito incrível ler esse livro. Ele abre o nosso olhar, assim, para empatia mesmo, para a gentileza, as belezas que tem no mundo, que vão muito além daquilo que a gente vê. Então, assim, é um livro de uma leitura muito fácil, uma narrativa muito fácil, mas, ao mesmo tempo, ela é uma narrativa complexa, porque ela tem vários narradores. E, assim, é a exploração mesmo de diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação. Então, assim, a gente também desenvolve o nosso ponto de vista sobre toda a situação. É muito, muito legal. Eu super indico O Extraordinário. Eu amo esse livro. Bom, a nossa produtora aqui, a Áurea, está indicando Poliana. Ela falou Também, que não quer andar, não, quer ficar lá por trás das câmeras mesmo. A Áurea é uma leitora realmente assim, incrível, como eu já disse, e uma incentivadora para a gente também, para os alunos, enquanto está lá na escola, né? No convívio com eles.
E é muito legal ter uma equipe assim, né? Uma equipe que realmente faz porque acredita no que está fazendo. E aí, por isso que faz com essa paixão toda, com esse amor, com esse comprometimento, porque está entendendo a importância disso, né? E assim, meninas, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Foi excelente o contato que nós tivemos, a nossa conversa, nosso bate-papo. E até a próxima. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigada por mais uma vez. E hoje a gente encerra esse projeto Bom Dia, Professor. Essa é a última live que nós tivemos. E daqui a pouco a gente volta com um novo projeto. Muito obrigada por tudo. Obrigada por estar contando com a gente, participando. Tchau.